Mokuchiroku no Yonkishi, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, Episódio 13, Encurralados. E após destruir o totem, Annie fica extremamente chocada ao enxergar finalmente a realidade daquele local. A garota não conseguia acreditar que todos aqueles aldeões eram na verdade monstros gigantes e aterrorizantes. E apavorados, Annie e Sivan correm para o mais longe possível daqueles monstros. Em desespero, a garota grita dizendo que não pode morrer ainda, pelo menos não antes de se tornar uma cavaleira sagrada. E Annie grita também pelos nomes de Percival e Donnie. Ela espera que depois de tudo isso, eles pelo menos estejam bem. E se pergunta o que afinal o Sim está fazendo. Mas naquele instante alguém chama pelo seu nome. Annie e Sivan imediatamente param a reconhecer aquela voz que era de Percival. A garota começa a olhar para um lado e para o outro perguntando onde ele estava, até que o mesmo diz: "Atrás de você, Annie. Donnie e Nassins também estão comigo." Annie então já se vira com os olhos cheios de lágrimas, como se estivesse aliviada por todos estarem bem. Porém, a visão que ela tem não era bem o que ela esperava. Nassins, Donnie e Percival sendo carregados por um daqueles monstros aterrorizantes. E Annie então começa a berrar feito uma louca, brandindo sua espada pra lá e pra cá, literalmente em todas as direções, enquanto dizia: "Seu monstro asqueroso, solte meus amigos agora mesmo. Se você comê-los, eu irei fazer você pagar por isso." E Donnie e Nassins até que entendem. Eles não culpam a garota por ela estar naquele estado. E o Percival, por sua vez, pede para Annie não se preocupar, dizendo: "Annie, escute, esse aqui é o Doucomonte, e ele é o nosso amigo." E a garota fica sem reação, tentando entender, assimilar para qual realidade do multiverso ela tinha ido parar. Mas um certo tempo depois, tudo é explicado e Annie, apesar do susto, passa bem. Nassins revela que também nunca viu nada como isso antes. E Donnie comenta dizendo que apesar das aparências, eles são bem legais. No entanto, a maior surpresa do dia era o Percival. O garoto conseguiu aprender totalmente aquela estranha linguagem. Ele estava muito feliz, contando para o seu novo grande amigo que se ele fosse grandão como ele, ninguém mais iria chamá-lo de pirralho. No entanto, diante daquele novo cenário, eles começam a questionar o motivo deles terem ido até ali afinal. Mas Annie lembra que provavelmente ao destruir o totem, ela quebrou o feitiço que os fazia parecer humanos. Entretanto, alguém surge dizendo que não foi somente isso, pois destruir o totem também os deixou expostos, permitindo a invasão do inimigo. Quem disse isso foi o ancião, que demonstrava estar bastante preocupado com aquela situação. E Annie novamente se assusta, questionando quem era aquele homem. Mas logo Percival responde, e a garota questiona desta vez se ele era o único humano daquele lugar. Nassins diz sentir muito e pede desculpas ao ancião, mas o garoto acha que houve um grande mal-entendido e que eles não eram seus inimigos e nem nada do tipo. Porém, o ancião, já ciente disso, apenas diz: "Não vocês, mas sim os humanos que desprezam nosso povo." E naquele momento, mais alguém surge para participar daquela conversa. Logo acima deles estava alguém que dizia: "Não se mova, mestre dos demônios." Nassins reconhece aquela voz e pergunta: "É você, Ard? Por que você está vestido assim?" E o ancião agora finalmente consegue entender como tudo aquilo aconteceu. Ele reconhece que foi aquele homem quem usou aquelas crianças para destruir o totem. E Ard finalmente revela também o seu verdadeiro nome. "Eu sou Ardbeg, um cavaleiro sagrado a serviço do rei Arthur,
e há muito tempo espero por este momento. Preparem-se para morrer, pois eu irei eliminar todos vocês de uma vez, membros imundos do clã dos demônios. E é só naquele momento que Annie, Dawn e Nascens descobrem que aqueles monstros eram na verdade demônios. Aqueles que mergulharam Britânia inteira no caos durante a Guerra Santa. Dawn, ainda abalado com essa revelação, pergunta a Percival se ele sabia disso. E o garoto responde que sim, pois o Doucomonte havia dito para ele um minuto atrás. Porém, o ancião conta que os demônios daquele vilarejo fugiram do seu clã, depois de se recusarem a lutar naquela guerra. Entretanto, para Ardbeg isso não importava, pois não mudava o fato deles serem ainda demônios, e que ele não fazia ideia de quantos humanos foram sacrificados naquela Guerra Santa há 16 anos atrás. E enquanto ele usava sua mão para retirar algo que estava por debaixo do seu manto, ele dizia: "Mas tudo bem, pois em breve vocês irão descobrir." Naquele instante, o ancião fica espantado ao ver aquele objeto nas mãos de Ardbeg. Um cristal que emanava um brilho intenso. E Ardbeg, segurando aquilo no alto, começa a recitar um estranho feitiço. E de repente, todos são envolvidos por um intenso clarão. E cada um daqueles demônios começam a ser sugados por aquele objeto, incluindo Doucomonte, que segurava o Percival em suas mãos. Em poucos segundos, todos os demônios desapareceram completamente do vilarejo. Ninguém consegue entender o que aconteceu, como todos aqueles demônios sumiram num piscar de olhos após aquele cristal brilhar. No entanto, Ardbeg explica. O cavaleiro diz que aquele objeto é o Ambar dos 4 Arcanjos, uma ferramenta utilizada para os selamentos dos demônios, e que ele tem a capacidade de selar uma quantidade muito maior de demônios comparado ao Ambar das Deusas. E nós vemos Percival caído diante dos seus pés, ainda confuso. O garoto, preocupado, pergunta onde está o seu amigo Doucomonte, mas Ardbeg, acreditando que Percival estava em perigo, diz que ele não precisa ter mais medo, pois o demônio que quase o esmagou até a morte agora estava dentro daquele cristal. Porém, ao olhar diretamente para Percival, Ardbeg percebe um garoto com cabelos verdes que parecem asas de um pássaro, e preso em suas costas o punho do dragão, aquele que Ironside disse que tomaram dele. Com todas essas características, você só pode ser um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Entretanto, Percival estava muito bravo por Ardbeg ter feito aquilo com seu amigo Doucomonte e também com todos os outros, que eram, segundo ele, boas pessoas. Mas o cavaleiro não consegue entender como Percival pode dizer que um demônio é uma boa pessoa. E pior, ainda chamá-lo de amigo. Neste instante, sem hesitar, Ardbeg ataca ferozmente Percival. Ardbeg comenta que a profecia de fato estava correta, pois ao fazer amizade com os demônios, Percival só prova que ele está destinado a destruir o mundo. E Ard promete que pelo mundo ideal que seu Lorde Arthur prevê, e por todos aqueles que não conseguiram sobreviver, ele irá garantir a sua morte. Porém, na tentativa de impedir Ard de continuar, Annie grita para o cavaleiro dizendo que Percival é um companheiro importante para eles. Mas o mesmo apenas pede para que ambos saiam daquele lugar silenciosamente, pois aquilo não era mais da conta deles. Mas Annie se recusa, gritando que não irá sair dali e que não irá ficar quieta vendo seu amigo morrer.
Nasyns também tenta conversar com Ard, pedindo para que ele pelo menos escute o outro lado da história também. O herbalista conta que eles foram torturados por um dos seus colegas cavaleiros, e que foi graças a Percival que eles foram salvos. Para Nasyns, Anne e todos os outros, Percival era sem dúvidas um herói. E por um momento, Ard fica impactado por ouvir aquilo. Mas para Percival, somente uma única coisa importava: que ele dê para ele o cristal e traga todos de volta. Porém, o cavaleiro ordena que ele fique quieto, e aplicando um pouco mais de força, ele consegue lançar Percival para trás. E disposto a fazer tudo o que fosse necessário para eliminar todas as ameaças, Ard então ordena: Cernunnos, acabe com o Cavaleiro da Profecia de uma vez por todas. Percival está diante de uma fera mística invocada por Ardbeg. O seu nome é Cernunnos. No entanto, Anne, confusa e surpresa ao mesmo tempo, se questiona se aquela criatura era o Kelly, o cachorro de Ard. Mas, segundo Nasyns, as lendas descrevem Cernunnos como um deus com chifres de cervo. No entanto, Ard corrige dizendo que Kelly não é nem um cervo nem um cachorro. Aquela criatura era uma fera mística dita residir nas profundezas do purgatório. Porém, o que na verdade mais impressionou Percival foi o seu bafo fedorento. Só que o nosso pequeno herói não esperava por esta reação. Com uma patada bem violenta, o garoto voa e sai quicando feito um boneco por todo aquele local. A força daquele golpe foi tão grande que fez Percival perder totalmente o controle do seu corpo, e ele só parou ao atingir uma rocha. Mas isso não era tudo. Cernunnos aponta seus chifres na direção de Percival e começa a manifestar gradativamente uma espécie de energia de natureza elétrica, e a besta lança esta magia contra Percival. Dona, em desespero, grita para que Percival saia imediatamente dali, e o garoto, ainda atordoado, consegue se esquivar no último instante. Porém, ao atingir a rocha, a força de explosão gerada por aquele ataque lança Percival no ar. E Kelly não dá nem tempo de Percival se recuperar. A criatura salta na direção do garoto, que ainda estava no ar. E desta forma, ele provavelmente não iria conseguir escapar das suas enormes presas. Mas ao tentar devorar o garoto, Percival consegue escapar ao ativar a sua magia de levitação, através provavelmente da sua capa. Imediatamente, Nasyns aconselha o Percival, lhe dizendo para ele atacar os chifres da besta no próximo ataque. E seguindo o conselho do seu amigo, Percival saca sua nova espada, dizendo que estava na hora de colocá-la para trabalhar. E o garoto avança com tudo na direção daquela criatura. E com o golpe da sua espada, ele tenta cortar seu chifre. No entanto, ele percebe que não conseguiu nem mesmo arranhá-lo. Ardbeg revela que os chifres de Cernunnos são tão duros quanto diamantes, que nem mesmo o aço é capaz de cortá-los. Mas se isso não funciona, Percival então decide tentar outra coisa. O garoto cobre seu outro braço com sua magia, criando desta forma uma espada totalmente feita de magia. E então ele começa a aplicar vários golpes cortantes contra o chifre de Cernunnos. Percival estava determinado em parar aquela criatura. No entanto, ao atacar daquela forma, ele acaba ficando também mais vulnerável. E Kelly se aproveita dessa abertura para eletrocutar Percival com sua magia. E enquanto a luta acontece, nós podemos ver Sivan correndo para o mais longe daquela batalha perigosa.
E para se esconder, ele entra na primeira casa que ele encontra aberta. Ali ele acredita que estará seguro daquele monstro. Mas logo o pequeno cavalo se surpreende ao ver que naquele local estava nossa pequena raposa desacordada. Sylvan fica desesperado por ver Sin naquele estado, chegando até a pensar que ele poderia estar morto. Mas para o alívio do Sylvan, nosso pequeno príncipe adormecido logo acorda. E apesar de tudo, o Sin comenta que foi até legal da parte daquele miserável ter colocado ele para dormir um pouco. Afinal, ele estava precisando mesmo de um descanso. Mas ao escutar o barulho de uma grande explosão, o Sin, mesmo ainda meio sonolento, sai para ver o que está acontecendo. E a pequena raposa se surpreende com aquele cenário caótico, se perguntando o que afinal estava acontecendo ali. Enquanto isso, Percival tinha virado um brinquedinho nas patas de Kelly, que com suas patas lançava o garoto de um lado para o outro como se fosse uma bolinha. E Donnie, ao perceber que aquele cachorro estava apenas brincando com Percival, fica bem bolado. Mas Nassim conta que eles precisam pará-lo de alguma forma, enquanto que o próprio Ard pede para que Kelly pare de brincar e acabe logo com aquele garoto. Porém, naquele instante, Ard é surpreendido por Annie, que diz que não irá deixar ele matar Percival e pede para que o cavaleiro recolha o seu cachorro. Além disso, a garota também questiona como Ard conseguiu enganá-la, já que ela pode detectar mentiras. No entanto, Ard revela que em nenhum momento sequer ele mentiu para ela. Mas Annie não consegue acreditar, pois ele havia dito que era um caçador, mas ele não é. Entretanto, Ard responde dizendo que sim, que ele realmente era um caçador, porém que agora ele caça somente monstros ao invés de animais na montanha. Mas Annie também lembra que ele mentiu sobre querer ajudar a salvar seus amigos. Porém, novamente, Ard diz que ele também não mentiu sobre isso. O cavaleiro conta que teve sim o desejo de ajudar seus amigos, mas que ele nunca sequer sonhou que um deles seria um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas naquele momento, o ancião se aproxima dizendo que nem tudo que ele fez foi um ato de virtude, porque sem a ajuda das crianças, ele não iria conseguir entrar no vilarejo e muito menos se aproximar do totem, pois a barreira ao redor da vila não só esconde a verdadeira aparência dos demônios, os fazendo parecer humanos, mas como também reage e repele qualquer um que tenha intenções de machucá-los. Annie fica surpresa ao saber de tudo isso, porém Ard se aproveita desse momento, dessa situação, para afastar a garota dele usando seu cajado. E com essa abertura, o cavaleiro vira o jogo, desta vez atacando Annie, que consegue se esquivar. Ard conta que é realmente isso, que ele queria de fato entrar e que para conseguir precisou usar Annie e seus amigos. Enquanto estão lutando, Annie pede para que Ard lhe dê o cristal, mas o cavaleiro questiona o que ela pretende fazer com aquilo. E Annie não hesita em responder, dizendo que irá libertar todos eles, pois aquelas pessoas, aqueles demônios, não fizeram nada contra eles. Entretanto, Ard conta que Annie é muito jovem para saber, que ela não sabe o inferno pelo qual eles tiveram que passar durante a Guerra Santa. O cavaleiro conta que mães perderam seus filhos que morreram soterrados por escombros, e o máximo que elas puderam fazer foi chorar segurando suas mãos. 2 jovens irmãos caminhavam sem rumo, procurando por seus pais em meio ao inferno. E um pai segurando um berço carbonizado, olhando fixamente para o vazio. E ouvir tudo aquilo mexe com Annie, pois de fato, eles nunca tiveram que passar por uma guerra como essa. E Ard pede para que Annie o escute com atenção,
O cavaleiro diz que a chegada dos Cavaleiros da Profecia irá trazer uma tragédia ainda maior que o desastre com os demônios na Guerra Santa. Será literalmente o fim do mundo. E para impedir que isso aconteça, Ard diz que não irá hesitar e que irá eliminar até mesmo a criança. E neste instante, nós vemos Percival sendo massacrado pelos ataques de Kelly. O garoto parecia não conseguir contornar aquela situação, mas enquanto ele está no chão todo quebrado, alguém surge perguntando: "O que diabos você está fazendo, Percival?" Aquele era assim que diante do garoto dizia: "Você acabou de ganhar essa espada, por que está nesta situação?" Mas Percival conta para si que os chifres daquela criatura são super duros, que nada funciona, nem aquela espada de dragão, nem mesmo a sua espada mágica. Porém, sim, balançando a cabeça, chama Percival de amador. E a raposa então questiona: "E por que você está usando uma de cada vez?" Percival, ao ouvir isso, fica pensativo. O garoto olha para uma de suas mãos que segura a espada e depois olha para outra que está envolvida pela sua magia. E ele tenta compreender o que o Sim quis dizer. Juntar as duas em uma só? E por que não tentar? E é exatamente isso que ele faz. Percival junta sua espada de dragão com sua lâmina de magia. Combinando assim esses dois elementos, a magia de Percival envolve completamente a espada de dragão, fazendo fluir daquela junção uma poderosa onda de energia. Eu sim diz que ao combinar as duas espadas, Percival não está apenas fazendo uma junção, mas sim uma multiplicação. O nível de poder daquela arma era muito maior do que ele próprio poderia imaginar. E com isso, ele agora acredita que pode conseguir. Kelly avança contra Percival, mas o garoto parte com tudo também. E desta vez, ele finalmente consegue. Com apenas um golpe, Percival corta o chifre de Cernunnos. Seguindo os conselhos de Sim, Percival adquire uma nova maneira de usar sua espada, multiplicando sua força. E usando sua espada de uma nova forma, Percival finalmente conseguiu cortar o chifre de Cernunnos. Enquanto aquela besta grita de dor, Percival comemora, mas não compreende como ele conseguiu tão facilmente desta vez. No entanto, Sim explica que armas encantadas com magia ganham mais do que apenas atributos mágicos. Ela dobra ou triplica a resistência e o poder destrutivo da lâmina também. Mas enquanto Sim explicava tudo isso, a besta enfurecida partia com tudo para cima de Percival. E enquanto o garoto ergue sua espada para contra-atacar, Sim termina dizendo: "E se o poder mágico utilizado for do tipo destrutivo, a arma pode evoluir cerca de 10 vezes mais o seu poder de ataque." E com todo esse poder destrutivo, Percival corta facilmente mais um dos chifres de Cernunnos. Doni e os demais vibram com Percival. E o garoto, por sua vez, também comemora, dizendo que sua espada agora pode cortar qualquer coisa. Porém, Anne grita para Percival, pedindo para que ele não abaixasse a sua guarda. No entanto, já era tarde demais, pois naquele momento, Kelly já estava prestes a devorar Percival. E a fera abocanha o garoto, que acabou contando vantagem antes da hora. O jogo novamente virou, e Ard desta vez ordena que Kelly mastigue e devore aquele garoto completamente, para o desespero de Anne, que sai correndo gritando pelo nome de Percival. Preocupados, seus amigos correm para tentar ajudar de alguma forma.
E Donnie pede para que Nassins faça alguma coisa. O herbalista imediatamente começa a ativar a sua magia. Enquanto isso, Percival tenta resistir. O garoto usa sua magia para criar uma espécie de bolha que envolve todo o seu corpo. E com isso, Kelly não consegue mordê-lo. E naquele momento, Nassins já havia ativado a sua magia. Misty Rain, Belladonna. Uma densa névoa começa a surgir e, ao ser inalada por Kelly, a besta começa a ficar sonolenta, até que ele cai completamente inconsciente. E com isso, Percival consegue se livrar de ser comido. E o Nassins é o primeiro a chegar para saber se Percival estava realmente bem. E o garoto agradece, pois se não fosse pela ajuda dele, o pior poderia ter acontecido. Anne também conta que ficou bem preocupada, e Percival confessa, que acabou ficando bem empolgado e por isso se distraiu. Mas enfim, tudo terminou bem, ou melhor, ainda faltava resolver um último problema. Ard, o Cavaleiro Sagrado. Mas ao olhar para trás, os nossos heróis percebem que Ard estava simplesmente fugindo, batendo em retirada, apesar dele dizer que isso era apenas uma retirada estratégica. E depois dessa, o Donnie até sugere deixá-lo ir embora, mas Percival lembra que ele ainda está com um cristal e que eles precisam pegá-lo de volta. E para ter uma visão melhor de todo aquele local, Percival então voa. E apesar da gente ver o Ard escondido, o Percival não consegue encontrá-lo. Então o garoto começa a gritar pelo cavaleiro, pedindo para que ele apareça e lhe entregue o cristal. Ou se ele não quiser lhe entregar, que pelo menos faça com que Doucomonte e todos os outros voltem ao normal. Mas Ard não faz isso. E infelizmente eles acabam perdendo seu rastro. E diante deste cenário, todos então se reúnem para discutir o que irão fazer agora. Nassins comenta que não será fácil encontrá-lo, já que ele certamente conhece muito bem aquele terreno, muito mais do que eles principalmente. Porém, o ancião tinha um palpite. O velho acredita que Ard tenha ido para a Gruta de Cristais. E enquanto ele dizia isso, o velhote entregava para Percival seu precioso elmo. Mas Donnie queria saber o que era essa tal Gruta de Cristais. E o ancião responde dizendo que é um complexo labirinto de cavernas que fica próximo ao vilarejo e que provavelmente é a base daquele cavaleiro. E depois de conseguir colocar o seu elmo, o Percival então aponta dizendo que é para lá que eles devem ir para resgatar Doucomonte e todos os outros. Só que segundo o Nassins, Percival estava apontando para o lado errado, mas tudo bem. Porém, antes de partir, o ancião queria saber por que Percival queria ajudar tanto os moradores do vilarejo, mesmo sabendo que todos eles eram demônios. E o garoto tem a resposta na ponta da língua. Ele conta que Doucomonte se tornou seu amigo e que todos os outros foram muito bacanas com ele também. E o ancião reconhece que de fato eles são gentis e que evitam batalhas, mas que ainda assim são de um clã que arrastou a humanidade a uma contínua e sangrenta guerra. Nesse instante, todos ficam sem saber o que dizer, mas Percival responde: "Você acha? Porque eu não vejo dessa forma." E o ancião, surpreso, questiona: "Não vê dessa forma?" E Percival segue dizendo: "Quero dizer que só porque meu avô foi morto por um humano como meu pai, isso não quer dizer que eu odeio toda a humanidade. E não é porque meu pai é um cavaleiro sagrado malvado que eu vou desistir de me tornar um, pois existem vários cavaleiros incríveis também, como Hauser. Então é a mesma coisa. Se você é um cara legal, não importa se você é um humano
ou um demônio. E após ouvir tudo isso, o ancião diz entender seus sentimentos e que está contando com ele para salvar todos. Enquanto isso, o Sivan, querendo ficar de fora, começa a se queixar de dor no estômago. Elsin, depois que tirou um cochilo, ficou muito bonzinho e diz pro cavalo que ele pode ficar ali se quiser. E com tudo resolvido, eles finalmente seguem para a gruta. Ossin chega a comentar que pretendia tirar outro cochilo, mas que no momento o melhor a se fazer era de ir com eles. E logo atrás da raposa, o ancião diz que Percival é um rapaz muito interessante. No entanto, Sim diz que ele não tem nada demais, que ele é somente um caipira. Entretanto, o ancião acrescenta dizendo que agora tudo faz sentido. Percival era um cavaleiro do Apocalipse, uma criança profetizada a espalhar esperança pelo mundo. E nossos heróis finalmente chegam até a entrada da gruta, que estava repleta de cristais de inúmeros tamanhos. E logo eles decidem entrar. No entanto, Sim percebe que possivelmente, além de ser uma armadilha, tem algo a mais. A pequena raposa diz: essa força mágica assustadora de novo. Aposto que é sua. Já dentro da gruta, os nossos heróis percebem que de fato aquele local era exatamente como o ancião havia descrito, complexo como um labirinto. Eles deviam tomar muito cuidado para não se perder. No entanto, Donnie cresce os olhos se perguntando se aqueles cristais teriam algum valor. Mas à medida que vão avançando, fica mais confuso e apertado. Mas Donnie está bem confiante e desafia Ard, o chamando de Cavaleiro Fracote, dizendo que está indo atrás dele. Annie se surpreende com esta postura do rapaz e resolve então deixá-lo assumir a liderança, dizendo que ele pode ir na frente. Só que eu acho que não era bem essa a intenção do rapaz. Porém, Percival diz que ele não está errado, que ele pode ter dito algo que realmente faz sentido. O garoto conta que sentiu que Ard é o cavaleiro sagrado mais fraco com quem ele já lutou até o momento. E Annie reconhece que de fato ele é bem inferior se comparado ao Ironside, por exemplo. Porém, o que preocupa Narsins é que ele não chegou a usar seu poder mágico e também não atacou nenhuma vez sequer enquanto se defendia de Percival e Annie. Com isso, o herbalista deduz que ele não seja um usuário de magia do tipo destrutiva ou do tipo encantamento. Mas naquele momento, todos escutam a voz de Ard, que ecoa por todo aquele ambiente. Vocês estão certos. Eu não sou um bom lutador. E é por isso que eu irei usar magia para detê-los. Annie tenta encontrar a posição de Ard, mas o eco dos cristais estava escondendo a sua localização. E o cavaleiro seguia dizendo: mas levará um certo tempo até que minha magia faça efeito. Se eu não tivesse atraído vocês a entrar neste labirinto para detê-los, teria perdido facilmente. Porém, nenhum deles, principalmente o Percival, se sentem intimidados. Pelo contrário, eles acreditam que encurralaram ele. No entanto, Ard está confiante e deixa um aviso: tomem cuidado. O encurralado poderá estar encurralando vocês em breve. Mas enquanto Percival e os demais estão tentando fazer com que Ard apareça, algo estranho começa a acontecer. O elmo do Percival simplesmente cai sobre seus olhos. O garoto fica desesperado por não conseguir ver mais nada. Ele diz que seu elmo do nada ficou maior do que sua cabeça. Porém, ele não é o único que está passando por algo assim. Vemos o chapéu de Narsins também cobrir totalmente o seu rosto. Enquanto Donnie tentava entender o que estava acontecendo, Annie de repente começa a gritar ao ver Percival neste estado. As suas roupas simplesmente caíram do seu corpo. Mas não era somente isso.
Donnie aponta dizendo que Percival estava estranho, porém o Nassins aponta dizendo que o Donnie também estava diferente. Mas não, todos estavam. E Annie não consegue acreditar, mas a verdade era que eles estavam se transformando em bebês. Ao olhar um para o outro, eles finalmente conseguem entender. Aquela era a verdadeira natureza da magia do inimigo, que parecia ser inevitável.